Olá, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, antes de darmos início à mensagem da Palavra de Deus, vamos assistir um pequeno trecho de um vídeo sobre testemunhos de curas divinas. Além do problema da doença que estava se agravando, a filha tinha saído de casa. Olha só, gente. Olha o que o diabo faz com a família, gente. É por isso que Jesus diz: quem crê e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados, expulsarão demônios. Quem é que destrói a família? São os demônios. E aí? A barriga está inchada, eu estou tão Olha só. A barriga inchada, fraca, além do problema físico, estava no problema emocional com a filha e certamente afetou toda a família, né? O pastor me contar em não vai sair quando eu venho na frente. Todos me contam. Você pensou, quando o pastor tocar, eu vou ser cura. Todos, como eu disse, todos me contaram. Mas quando o senhor me tocou, eu já não estava. Olha só, os pastores oraram por ela. Quando o apóstolo colocou a mão nela, você sentiu que foi arrancado dentro de você. Para pra ver, gente. O câncer saiu. Mas vem todos pro Senhor. Hoje você está curado. Você voltou para os exames. Não tem mais nada. Está curada totalmente. Para pra ver todos. Para pra ver todos. Estava assim, dor no estômago. Pega assim no seu estômago. Está sentindo alguma coisa aí? Tem que sentir. Aqui saiu. Mas aqui está sentindo aí. Eu estava com hemorragia. Você estava com hemorragia. Então, com certeza, essa dor essa pode ser toda essa dor. Só aqui. Tá. Bora, peraí, fica aí. Espírito Santo, eu quero te agradecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio que tu já curaste essa moça completamente. Em nome de Jesus Cristo. Experimenta, faz um documento aí para curar a dor. Pode fazer. Está sentindo uma coisa ainda? Não. Tem certeza? Vamos aplaudir bem forte, Senhor Jesus. Curada de hemorragia, dores no abdômen, dores nas costas. Você está sentindo? Dores no ouvido, saiu a dor. Está sem nada, estava doendo muito. Pode sair. Estava doendo muito os ouvidos desse rapaz. Ele foi curado agora. Vamos aplaudir bem forte. Desça para aqui. Desça para ali atrás, ali atrás. Corra aqui, por favor. Isso. Enquanto o pastor corre ali, deixa eu perguntar desse lado ali. Alguém desse lado ali? Próxima pessoa desse lado. Levante sua mão. Dores de novo. Bucite. Mexe o braço aí. Faz assim. Pode fazer. Isso. Está sentindo ainda? Tem certeza? Vamos aplaudir ele. Aí. Estava sentindo o quê? Dores aqui também. Bucite. Isso. Pega o microfone do outro lado. Mexe o braço. Vai mexer. Faz assim. Isso. Está sentindo alguma coisa ainda? Tem certeza? Tem certeza? Está falhando o microfone. Está falhando? Não. Vamos aplaudir ele fora. Desse lado aqui. Já estava com febre desde quinta-feira. Febre desde quinta-feira. Pega o corpinho dela. Vai pegar. Está sentindo ainda a febre dela? Tem certeza? Então vamos aplaudir bem forte. Aqui, aqui. Tem duas pessoas aqui. Primeiro aqui. Está sentindo o quê? Bucite também. Pai, em nome de Jesus, eu creio que já curaste esse menino. Em nome de Jesus. Fique de pé. Pode ficar de pé. Faz assim. Faz assim. Pode fazer. Está sentindo ainda? Pode fazer. Nada, nada? Nada. Tem certeza? Vamos aplaudir bem forte.
liberaste ela completamente, em nome de Jesus Cristo. Respira bem fundo agora, fica de pé. Faz o movimento do corpo. E aí? Está ardendo aí no rosto? Saiu, Arthur? Saiu. Tem certeza? Está curada? Sim. Olha aí, ela sentiu o calor do Espírito Santo, foi curada. Vou bem forte para dizer Jesus. Alguém desse lado ali ainda está sentindo o calor? Desse lado aqui, ainda mais alguém? Uma hérnia no umbigo. Essa criança estava com uma hérnia umbilical. Umbigo, né? Há quanto tempo ela sofreu com essa hérnia? Desde que ela nasceu. Quantos ela tem? Olha só. Essa criança sofria com uma hérnia umbilical desde quando nasceu. Ela está hoje com 4 anos. A mãe procurou, não tem mais nada. Está curada mesmo. Nunca mais vai aparecer essa hérnia dela. Em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir bem forte. Porque esse é o Deus que cura. Mas bem forte mesmo. Pode ver. Amados, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre as curas divinas e o serviço médico. E a base da minha palavra está no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 12 a 13. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Amados, pessoas têm tentado colocar a cura divina em oposição ou competição com a cura médica, mas isso é desnecessário. Os médicos, através da ciência e de suas habilidades, têm trazido ajuda a muitos. É verdade que o Senhor é o grande médico, o médico dos médicos. Também é verdade que Deus reprova o rei Asa de Judá, porque na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. O rei Asa já havia buscado ajuda da parte do rei da Síria, um ato de incredulidade e desobediência, recusando-se a depender do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Em outras palavras, a ênfase não recai tanto sobre o fato de terem consultado a médicos, mas na sua recusa em buscar ajuda do Senhor. É evidente que os médicos desfrutavam de uma posição de honra em Israel, como diz a palavra do Senhor. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Jesus também mencionou o uso medicinal de azeite e vinho por parte do bom samaritano, sob uma luz favorável. Diz a palavra do Senhor. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Lucas 10, 34. O Evangelho de Marcos também fala sobre uma mulher curada de hemorragia. Diz assim a palavra do Senhor: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Marcos capítulo 5, versículos 25 a 26. Amados, se ela tivesse errado em ir aos médicos, esta seria a oportunidade
perfeita para Jesus reprovar tal atitude. Mas ele não o fez. Pelo contrário, aceitou a fé que ela expressava, elogiando por essa atitude. Como diz a palavra do Senhor. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos capítulo 5, versículo 34. E logo a hemorragia estancou-se e ela sentiu o seu corpo estar curado daquele mal. Amados, eu já presenciei muitas curas ao longo dos anos em meu ministério. E por esse fato, creio que o Senhor cura, mas Ele também usa os médicos para nos curar. Até hoje, Deus realiza muitas curas em favor das pessoas através dos médicos. Mas se Deus não quiser nos curar, não haverá um grande homem de Deus para nos curar, ou os melhores médicos, remédios, ou qualquer outro meio pelo qual possamos buscar a cura. Porque sem a ajuda de Deus, é impossível ser curado. Amados, Jesus também curou os 10 leprosos e os enviou para serem examinados pelos sacerdotes, como diz a palavra do Senhor. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Lucas, capítulo 17, versículo 13 a 14. Amados, no regime da lei, os sacerdotes eram encarregados de fazer o diagnóstico, recomendar a quarentena e declarar limpo o leproso. Como diz a palavra de Deus, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. Levítico 14, versículo 2 e 3. Portanto, os sacerdotes eram agentes do Senhor, e nesse sentido é possível tomar toda a cura como feito divino, sem importar se aconteceu de forma imediata ou gradual. Entretanto, Jesus reconheceu a importância dos diagnósticos humanos em seu tempo, tanto que ele mesmo disse: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9, versículo 12. Por outra parte, aqueles curados na Bíblia não testificavam de ter recebido cura divina enquanto não fosse efetivada. Podemos observar também que o médico Lucas era um querido amigo do apóstolo. Está escrito: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Lucas, como médico, passou muito tempo com o apóstolo Paulo, não só acompanhando em grande parte da terceira viagem missionária, mas também permanecendo com ele na prisão em Roma. Possivelmente, seu serviço de médico foi muito útil ao ministério de Paulo. O apóstolo recomenda ao bispo Timóteo que faça o uso do vinho de uma planta medicinal por causa do seu estômago e de suas frequentes enfermidades. Ele disse a Timóteo: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Reconhecemos que tem havido abusos quanto ao princípio, ensino e prática da cura divina em nossos dias. E nisso há extremos. Mas não devemos permitir que isso nos leve a rejeitar a divulgação positiva da verdade das Escrituras Sagradas. Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido,
pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 17, 18, 19 a 20. O apóstolo Pedro disse ao homem aleijado: o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos capítulo 3, versículo 6. É interessante observar que as curas são parte da provisão de Deus à igreja, alistadas como uma das manifestações do Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar. 1 Coríntios capítulo 12, versos 28. Portanto, é da vontade de Deus que sejamos curados, em nome de Jesus Cristo, o médico dos médicos. A Ele seja dado toda a glória e toda a honra para sempre. Deus espera que cada igreja e que cada crente apresente pela fé essa manifestação de poder do Espírito Santo. Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A cura divina é um dom conferido por Deus à sua igreja, com o propósito de nos curar, inclusive de enfermidades que os médicos ou a medicina desconhecem. Mas também não podemos ignorar os serviços médicos pelos quais Deus tem curado a muitos, mesmo que a medicina não reconheça. Bem, amados, eu não sei como está a sua saúde física, mas se porventura há uma enfermidade que os médicos desconhecem em sua vida e você já tomou vários tipos de remédios, entretanto ainda não foi curado, creia pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo e certamente você será curado. Mas talvez ainda não entregou a sua vida para o Salvador Jesus Cristo. Saiba que Ele ama você, quer perdoá-lo e salvá-lo. E se porventura você está afastado da presença do Senhor e de sua igreja, arrependa-se de seus pecados e volte urgente para a casa do Pai, pois Ele ama você e quer salvá-lo. Deus está disposto a perdoar e abençoar você e sua família. Portanto, vamos orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua palavra, Pai, que foi ministrada a nós. Pai, eu oro por essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está talvez desenganada pelos médicos, talvez uma doença ao qual a medicina desconhece. Ela já tomou muito remédio, mas os remédios não estão mais fazendo efeito e o seu corpo está sendo fragilizado, Pai. As dores estão aumentando, Pai. A tristeza, a angústia, Pai, o desespero. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora ao médico dos médicos, que o Senhor estenda a tua poderosa mão, Pai, para curar essa pessoa de toda sorte de doenças e moléstias, de todo mal, Pai, seja espiritual, seja um espírito de enfermidade, ou uma doença física, ou uma doença psicológica, qualquer que seja o mal, Pai, uma depressão, uma opressão, uma possessão, eu repreendo agora em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Esse mal saia em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, a cura dessa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu também oro por essa pessoa que está voltando à casa do Pai, essa pessoa que está entregando a sua vida a Ti, Pai. Perdoa os seus pecados, Pai, e escreve seus nomes no livro da vida para a glória de Deus, Pai. Muito obrigado, meu Deus,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos para que sejam alcançados pela palavra do Senhor. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber novas mensagens. Deixe o seu like, faça o seu comentário, ore por nós, para que a palavra de Deus continue sendo pregada e alcance novas vidas para o Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.